Bom dia a todos. Hoje nós vamos refletir sobre um elemento muito importante nas questões da nossa fé, um elemento físico, que faz parte da vida. Pois afinal, alguns falam que esse elemento é a própria vida do planeta. Nosso planeta, às vezes, deveria se chamar, por questões até físicas, de planeta água. Então, estamos falando do elemento água. A água, ela tem 3 estados, como vocês sabem: líquido, sólido, gasoso. E ele é um dos elementos que está no planeta mais antigos. A terra, a água, o fogo e o oxigênio, o ar. São elementos que formam a materialidade da vida, do planeta, de tudo aquilo que nós somos e existimos. O poder dos 4 elementos. E esse elemento da água é o elemento da vida. Nós vemos no texto bíblico e no texto de tradições religiosas outras que a água é o elemento que estava na fundação da existência. Nós vemos no livro de Gênesis, o famoso Gênesis 1, o Espírito de Deus vagava sobre a face das águas, a face da antimatéria, a face do abismo. Tudo isso significa o que a gente vai chamar de água. Antes da criação existia esse elemento água. E o Espírito de Deus, ele transitava nesse elemento da água. Nós vemos depois, no mito de Noé, nós vemos que a humanidade passa por uma renovação física, através daquilo que a gente chama de dilúvio, e que é feito com água, aonde Deus manda Noé construir uma arca, e o mundo, então, que eles conheciam de mundo, iria ser destruído pela água. A água iria purificar aquela terra conhecida. E da mesma forma que o Espírito de Deus vagava sobre as águas, mais tarde Noé solta uma pombinha para vagar sobre as águas. Logo em seguida, lá no Novo Testamento, Jesus é batizado e o Espírito de Deus pousa sobre ele como se fosse uma pomba. O Espírito, ele está relacionado a esse elemento da água. A água representa as emoções, representa os pensamentos, o sentimento que existe dentro de nós. Ele é mutável. Como eu falei, existem 3 formas: física, sólida e gasosa. Essa água também, logo em seguida, no Evangelho, Jesus, em um dos diálogos mais bonitos que existe, ele fala: eu sou a fonte da vida, e quem beber dessa água não terá mais sede. Essa água é uma água de plenitude espiritual, aonde Deus se revela através de um elemento simples, natural, que existe dentro de nós. O Espírito Santo de Deus já existe dentro de nós. Mas, às vezes, a gente precisa fazer uma movimentação em direção a Deus. Não é só Deus, é o famoso venha a nós, o vosso reino é nada, né? Nós precisamos tomar certas atitudes. Nós precisamos tomar certas opções que às vezes o ser humano faz algumas opções erradas. Opções de violência, de usura, de cobiça, de destruição, de passar por cima do seu próximo. São opções de antivida, opções de morte, de violência. Mas Deus, através de sinais muito sutis, fala para nós tomarmos certas atitudes de vida. Atitudes que alimentam o coração, alimentam a alma, alimentam o espírito. E Jesus
a gente chega lá para João Batista, né? E fala, ó, relaxa, eu estou aqui para cumprir a lei, eu estou aqui para fazer aquilo que tem que ser feito. Ai, mas o Senhor é maior que eu, o Senhor é o Messias, o Senhor, quem sou eu para chegar perto do Senhor? Relaxa. Relaxa a alma. Às vezes, o sentimento e a atitude de religiosidade trava o caminho espiritual de uma maneira que a gente fica impedido de andar para frente. Existem freios que nós colocamos em nós mesmos. Deus não pediu nada. Nós criamos barreiras, nós criamos impedimentos e falamos que foi Deus que falou, Deus que deu, Deus que colocou no meu caminho. Deus quer que vocês tenham uma vida tranquila, abundante, que vocês se alimentem de uma fonte de água aonde vocês não terão mais sede, aonde vocês encontrarão respostas que estão dentro de vocês. E Deus vai iluminar a mente de cada um, o coração de cada um, para encontrar as respostas necessárias. E entre essas escolhas, a igreja cristã, na construção da nossa fé, e através do sinal de Jesus, que antes o judaísmo tinha um ritual de batismo, que ele chama de ritual de purificação. Jesus continuou esse sinal de purificação, mas com outro significado, como se fosse uma aliança entre aquele ente que vai passar pelas águas e o próprio Deus e a comunidade. Deus se faz presente na comunidade. Aonde vocês pisarem, Deus se faz presente. Aonde vocês estiverem, Deus está presente. Porque o Espírito de Deus habita em vocês. Se existir trevas, relaxa. Vocês caminham com a luz que vem do alto. Se existirem algum impedimento, relaxem o coração. Vocês caminham com aquele que abre todos os caminhos. O dono do começo e do fim. O Espírito que vagava antes da criação. Às vezes a gente, a palavra não é bonita. Não. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós que somos mutáveis, nós que somos inconstantes, nós que somos fracos, mudamos de ideia, somos tempestuosos dentro da gente. Mas quando a gente fala, eu confio o meu coração em Ti, eu confio os meus problemas em Ti. Se existir algum problema, bota na mão de Deus. Ele vai trabalhar. Às vezes pode durar anos, mas Ele está no controle de tudo. No controle do nosso medo, no controle das nossas dificuldades. Ele caminha conosco dia e noite. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, nos alimenta dia e noite, nos dá força para levantar todo dia. E se o dia for difícil, Ele vai nos dar força para deitar depois, porque um novo dia recomeça. E a água, no significado do batismo, tem um significado de renovação, de novo nascimento. Uma nova oportunidade se abre, um novo caminho se abre, uma nova vida se faz. Uma nova vida se faz todo dia. Mas no batismo é um voto de que eu acredito que todo dia vai se renovar. Eu acredito que pelas águas de Deus, a água do Espírito Santo, todo dia é um dia novo. Em minha vida se faz nova todo dia. Meu coração tem que se fazer novo. Esqueçam as coisas velhas, esqueçam o passado, esqueçam o pecado, esqueçam a maldade que um dia se fez morada no meu coração, no seu coração. Renovem a consciência de vocês todo santo dia. Renovem as forças do corpo, da mente e da alma. Renovem o pensamento. Por essa água que Cristo nos dá. Ela é o poder transformador da própria natureza que existe em nós.
da própria natureza de Deus que se faz em nós. Porque Deus é uma força grandiosa e incompreensível. Ele nos dá pequenas fagulhas no qual nós podemos suportar. Porque se Deus aparecesse um dia para gente, a gente não ia suportar. Mas Ele se faz presente todo dia. Nós, pela cegueira da nossa maldade, a cegueira da correria da vida, nós não enxergamos as bênçãos que se fazem todo dia. Nós não enxergamos as bênçãos que nós podemos ser instrumentos. Cada um de vocês, se hoje está aqui, vocês são chamados a serem instrumentos na mão de Deus para fazer o bem, para fazer uma transformação no mundo, para fazer uma transformação dentro de vocês interior e fazer uma transformação externa, uma transformação social, uma transformação política, uma transformação no mundo. Nós fazemos parte da maior religião do mundo. E, infelizmente, essa maior religião do mundo não faz diferença nenhuma no mundo. Mas esse pequeno grupo que está aqui reunido, ele é chamado para fazer diferença no mundo. Às vezes, uma igreja pode estar lotada de gente. Lotada de gente vazia. Não faz diferença nenhuma. No mundo, nem para elas mesmas. Mas vocês são chamados a fazer diferença no caminho de cada um individualmente e no coletivo. Hoje, agradecemos pela bênção de um novo nascimento espiritual que vai se realizar hoje, do Bruce. Ele é uma novidade de vida. É uma criança que escolheu fazer isso. Mas nós também temos essa responsabilidade de todo dia renovar o batismo que foi feito um dia, ou em nome da gente, ou a gente mesmo foi procurar o batismo. Nós somos responsáveis de levar o nome de Jesus à frente. E Jesus não é esse Jesus religioso, não é um Jesus de gesso, não é um Jesus de papel, não é um Jesus da extrema-direita moralista norte-americana. É um ídolo. Ou um Jesus piegas da Idade Média que quer ver sangue e sofrimento. É um Jesus libertador. É um Jesus que caminhou na terra. Ele foi um operário, ele foi um carpinteiro. Ele enfrentou os religiosos do tempo dele. Ele falou palavras de vida e foi morto por causa disso. Morto fazendo bem. É um sinal. Quando a gente está se batizando, a gente está se comprometendo em ser morto por fazer o bem. Por enfrentar as forças espirituais desse mundo e do outro. É um comprometimento de vida e morte. O batismo também é a morte do passado. E a ressurreição de um futuro. Que Jesus, no dia de hoje, possa nos dar a compreensão de um novo nascimento individual e coletivo para aqueles que caminham em nome dele. E nós somos essas pessoas. Agradecemos por uma bênção que se faz hoje. Agradecemos pelo sacramento vivo de hoje e pelo sacramento vivo de nossas vidas. Amém.